Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gente de Expressão, através da Rede Alto Tietê, a rede que mais cresce no Alto Tietê no Brasil e no mundo, e também pelo canal 527 da Claro TV. Hoje, no Gente de Expressão, estou recebendo uma convidada extraordinária, escritora, jornalista e psicóloga. Vai falar conosco sobre superação. Sabe quem é ela? Doutora Vanusa Santos. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer. Dá uma boa noite para a nossa audiência. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito alegre, estou muito feliz. Quer acompanhar esse bate-papo? Logo após a vinheta. Estamos de volta! E eu estou recebendo essa pessoa maravilhosa, a doutora Vanusa Santos, psicóloga, jornalista, grande escritora. Muito obrigado, doutora Vanusa, por aceitar o nosso convite e fazer parte aqui do programa Gente de Expressão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, a senhora é natural da onde? Piauí, Piauí, Pedro II. nordestina. Isso, nordestina. Como que foi a sua infância? Conta um pouco pra gente. Então, eu nasci no agreste do Piauí, na parte mais seca, e meu pai deixava a gente lá, né? Eu sou de 8 filhos, da minha mãe e do meu pai, e meu pai vinha trabalhar em obras. E aí a gente vivia muito simples, né? A gente não tinha muito, assim, comida, a gente passou uma infância bem difícil nessa questão de alimento, falta de alimentos. Foi bastante desafiador. E quando que vocês decidiram vir para São Paulo? Então, o meu pai sempre vinha para São Paulo. Eu vim quando eu tinha 12 anos. E aí eu falei, aqui tá difícil, tá puxado para a responsabilidade. E aí eu pensei, São Paulo deve ser mais fácil. E aí peguei um ônibus, passei 3 dias com meu pai, né? Meu pai foi para as obras e eu fui para as casas de família, e com 12 anos. Aí cozinhar, fazer faxina, cuidar de criança, levar na escola, e sem estudar, não estudava. Tudo isso para ajudar o restante dos seus familiares que estavam lá para o Nordeste, então você veio para dar esse apoio. Seu pai trabalhando e você trabalhando tão nova. Sim. Foi muito desafiador para você, né? Muito, muito. Porque com a minha infância eu achava que era tudo mais fácil, né? Assim, a minha cabecinha de criança, né? A mente muito infantil, era tudo muito fácil no meu pensamento lúdico. Hoje eu olho assim, né? Com essa ludicidade da criança. E aí eu fui vendo que não era tão simples assim, ser uma faxineira, uma babá, com 12 anos. E como era o tratamento dos seus patrões, já que você era tão nova, né? Alguns me tratavam sempre assim, você é como se fosse da família. Essa frase me doeu muito, muitas vezes. Porque algumas casas tinham adolescentes, e aí eu me sentia diferente. Por que que... Eu lembro de uma questão que eu sempre me perguntava, eu devo ter feito algo errado, eu sempre tive isso. Eu devo ter cometido algo muito ruim para que eu mereça essa vida. Aqui em São Paulo eu sempre pensava isso. Em algum momento você falou com seu pai, eu pensando bem, eu acho que eu quero voltar para nossa terra natal, quero ficar com a minha mãe lá, com os meus irmãos, porque aqui eu não estou me sentindo muito bem. Não. Chegaram a ter essa conversa? Não. Ou não, era a luta mesmo, né? Você via com seu pai com quantas frequências? Bem raro. Era. Na verdade, ele voltou e eu fiquei aqui. Você continuou com 12 anos? E ele foi. Aí eu fiquei, e aí a gente nunca teve esses assuntos de conversar sobre isso. Tão nova você já tomava essas decisões? Sozinha, é. Aí dos 14 para os 15 eu me casei. E aí eu tomei a decisão de, eu vou casar. E aí casei, com essa idade. Aí fui morar em Carapicuíba, numa comunidade, numa favela, e continuei sendo faxineira, e aí foi que eu voltei a estudar, aos 15 anos, para 16. Aí voltei para a escola. Quando você se viu agora tão nova, casada, como ficou a relação, em relação aos seus sonhos, assim?
Você sonhava, tinha projetos, ou simplesmente estava indo, se deixando levar pela situação? O que você não queria era voltar lá para sua terra natal, para a condição que você estava. Você queria algo melhor, você queria algo e encontrou aqui em São Paulo esse refúgio de oportunidades. Sim, eu não sou de desistir. Quando eu pego algo para minha vida, não há possibilidade de volta. Eu sou muito assim. Eu fiz alguns cursos e alguns eu não gostei. É. E aí eu nunca desisti, eu sempre concluí aquilo que eu comecei. Então eu vim para cá com uma missão e eu estou cumprindo ela. Então nunca tive dúvida, apesar de ser, né, casamento, limpar a casa, a dupla jornada, a tripla jornada, né, escola, trabalho, faxina pesada, acordar às 3 da manhã, encher caixa d'água, fazer construção da minha casa. Então, assim, foi um período bem desafiador, que eu não gosto de falar a palavra difícil, eu não uso esses termos, porque são gatilhos, né? Então, eu sempre falo, é desafiador, ainda é desafiar a dor, mas eu desafio. Olha, é um grande exemplo de superação, né? O que a doutora falaria, por exemplo, para as mulheres que estão te ouvindo nesse exato momento, a nossa audiência, que com certeza muitas delas passam por situações como essas, ou passaram, e parece que você conseguiu ressignificar sua vida, tendo tudo justamente para falar assim, não, olha, acabou para mim, mas não, parece que você encontrou uma força interior para continuar. O que você falaria para elas? Olha, eu falo assim, a nossa vida hoje, sendo psicóloga, não existe uma reta. A gente sente dor, o nosso corpo, né, é algo que dói. A nossa mente, ela não é uma linha reta de só coisas boas. Então, nós seres humanos, a gente passa por algo bom, algo ruim. Sabe o coração que bate assim? Então, hora tá aqui, hora tá aqui, hora tá aqui. Então, assim, vamos superando o momento que não está bom, pensando que o próximo será melhor. Então, sempre a vida vai ser nessa... Até hoje, né, que eu moro em Alphaville, eu tenho uma vida, tive empresas, tenho algumas empresas, então a vida não é uma reta, não é algo linear, é algo que realmente tem um sobe e desce. Eu digo assim, supere os momentos que estão desafiador e curta o momento que você está feliz, porque também passa. Ou seja, nada é para sempre, né? A tristeza não vai ser para sempre e a alegria também não, é todo um processo. Diz que o que você passou em fevereiro do ano passado, esse fevereiro deste ano está completamente diferente de fato, né? Sim. Um grande exemplo de superação. Recentemente, doutora, aqui no Alto Tietê, especificamente na cidade de Ferraz de Vasconcelos, teve uma situação inédita de uma adolescente de 12 anos que foi para a escola e acabou a aula, cadê essa menina? Sumiu, desapareceu. Houve uma grande rede aí de oração, as pessoas fazendo uma corrente de oração, procurando, colocando nas redes sociais, enfim. Passa uma semana, essa menina me faz um vídeo, estando no Rio de Janeiro, dizendo que era o sonho ir para o Rio de Janeiro e que alguém pagou essa passagem enfim, foi parar lá e isso dividiu opiniões, né? Nessa fase é muito importante a presença mais assim dos pais, é importante ter alguém assim realmente que acaba acolhendo, porque parece que toma umas decisões assim que é um pouco complicada, né? A pessoa se sente muito sozinha. Sim, eu vivi numa fase que não tinha internet, não tinha tanta informação. O lugar que eu morei, quando eu cheguei de lá para cá, era escuro. Lá não tinha energia elétrica. Então, eu sinto assim, a transformação que eu passei de lá para cá, sem luz para a luz, né? Já foi assim, uau, nossa, tem luz, tudo me fez até mal, de verdade. Então, hoje, o jovem, ele tem acesso a muitas informações. Então, essa menina tem uma rede na mão dela, um celular. Então, assim, eu imagino se eu tivesse toda essa tecnologia aos 12 anos, né? Que eu não tinha. Então, eu não tinha esse acesso. Mas hoje, os adolescentes precisam realmente de muito apoio familiar, porque se a gente não dá esse apoio, eles vão buscar nas redes sociais, né?
Eles vão se comunicar com muitas pessoas. Então, nós, como pais de adolescentes, nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes, mais ainda do que quando eu fui adolescente. Verdade. Realmente é muito importante a família, os pais estarem mais próximos, acompanhar os filhos, com quem eles estão tendo acesso nas redes sociais, quem faz parte do seu ciclo de amizade, porque isso é muito importante. Olha, no próximo bloco, eu quero que a doutora fale um pouco sobre quais estratégias para superar os traumas. Tem muitas mulheres que passam por muitos traumas. E aí a doutora vai passar para a gente, passar para a nossa audiência, qual a estratégia para superar seus traumas. Olha, eu sei que você está nos acompanhando, está sendo muito gostoso esse bate-papo. Já deu para perceber que a doutora está aqui cheia de bagagem, muito conhecimento, e você não pode perder. Logo mais, os comerciais, a gente volta. Rede Alto Tietê, a sua programação completa e repleta de qualidade, diretamente do canal 527 da Claro. Quer se informar sobre tudo o que está acontecendo na região? Então acompanhe o Jornal da Rede, com notícias, entrevistas e quadros sobre economia, arquitetura, futebol, cinema e Dr. Bactéria falando de saúde e dicas de limpeza. Gosta de bate-papo e boas notícias? O Pod na Rede leva para a TV conversas descontraídas com convidados especiais, através do podcast Direto de Guarulhos. Quer conhecer pessoas, projetos e histórias inspiradoras? Acompanhe o Conexão Dinâmica, com reportagens e mini documentários. E se a sua preferência é entretenimento, você encontra atrações como o Canal da Mama, o Circulação e o Cidade Viva, e também muitos outros programas feitos para toda a família. Quer dar boas risadas? Tem o Deu Ruim, com momentos divertidos que garantem a descontração do público. E para quem gosta da área policial, a Rede Alto Tietê traz o Em Alerta com os melhores comentários dos casos que repercutiram na região. E além de toda essa programação, a Rede Alto Tietê também é o espaço onde empresas, comércios, prestadores de serviços e eventos da região divulgam suas marcas para milhares de telespectadores. Rede Alto Tietê, informação, entretenimento e negócios. Tudo o que acontece na nossa região. Estamos de volta ao nosso programa e o bate-papo aqui está maravilhoso. Com a nossa querida doutora Vanusa Santos, que vem aqui a brilhantar o nosso programa, nos enchendo de informações precisas para você colocar em prática aí, na sua casa, com a sua família. No bloco anterior, perguntei para a doutora, como superar os traumas, né? Hoje, percebemos que muitas pessoas, as mulheres e muitos homens também, né, não conseguem desenvolver muitas coisas pelos gatilhos do passado. Uhum. A doutora pode dizer para a gente assim, de fato, a infância, o que se passou na infância, na adolescência, acaba interferindo muito no presente da pessoa, a pessoa ela consegue às vezes não desenvolver uma profissão, um relacionamento, geralmente acaba procurando relacionamentos mais conturbados, às vezes por causa da estrutura familiar em casa. Sim, isso é uma grande verdade. A nossa mente, ela é como um carrossel, sempre vai voltar, né? Não tem questão de horário, de tempo. A nossa mente, ela está sempre... A gente sonha também. Então, assim, eu sempre usei estratégias, assim, para me ocupar, né? Ocupar a mente. Às vezes as pessoas falam assim, ocupe a sua mente. Porque quando a gente ocupa, a gente utiliza de estratégias para a gente superar, né? Fazer uma superação. Às vezes uma superação é ajudar alguém que precisa. Então, sempre a gente encontrar um meio, né? Estudar, ler. Hoje as pessoas usam muito rede social, mas tentar utilizar mais a leitura, né? Utilizar essa estratégia. E realmente o passado, ele sempre volta como um fantasma. Só que assim, qual é a diferença? A gente supera isso
com estratégias, assim, não que eu não sinta, eu sinto, me dói, eu lembro, né, do que eu passei, claro, mas logo eu levanto, como disse, sacode a poeira, dá a volta por cima, não fica se entregando a essa mentalidade, né, muda o seu mapa mental, pensa em coisas boas, pensa em momentos que você viveu bem, sempre tem um momento da nossa vida que foi muito legal, então se apegue a isso, não a dores. Maravilha, doutora. A doutora tem acompanhado que, ultimamente, muitos homens covardes têm agredido as mulheres, não aceitado o término do relacionamento. Estamos vendo aí, de uma forma muito covarde. Doutora, olhando para aquela câmera, como psicóloga, qual o conselho, qual mensagem que a senhora tem para essas mulheres que de alguma forma estão sofrendo algum tipo de abuso, seja psicológico, abuso físico, enfim? Olha, não aceite, peça ajuda, sempre tem alguém legal ao seu lado, uma rede de apoio, uma amiga, uma familiar, tem a rede social, peça ajuda, não permita jamais maus tratos com a sua pessoa, se respeite, se ame e se cuide, seja você a pessoa que mais se ama nesse mundo, porque eu amo a minha filha, mas primeiro eu tenho que me amar para que eu possa cuidar de mim e poder cuidar da minha filha. Então, a primeira pessoa, como diz, quando a gente entra no avião, tem aquela frase: primeiro coloque a sua máscara, cuide de você, para que você possa cuidar das crianças, dos idosos ou de qualquer pessoa que precisar de você, ok? Essa é a minha dica. Maravilha! Doutora, me fala uma coisa. Como é ser mãe da Maísa? Ela é assim, tem esse espírito aventureiro que a doutora tem, ela tem essa garra, essa determinação. Você conseguiu passar isso para ela, para sua filhona? Ela tem. A Maísa é uma garota assim que ela é empoderada. Ela sempre coloca a sua opinião na escola, não tem medos. Assim, às vezes ela me pergunta sobre a minha história e ela fala, mãe, assim, ela fala assim, eu sou a sua fã número 1. Aí eu sempre falo, ela fala para mim assim, um dia eu vou ser alguém. Aí eu falo assim, Maísa, você já é alguém. A gente não precisa ser alguém porque a gente estudou. Eu já era alguém quando eu não era psicóloga, não era jornalista e nem autora. Então, a gente é alguém quando a gente nasce. Então, eu já dei esse lugar para ela, por isso que ela nunca se coloca assim, que ela não é alguém, ela já é. Não precisa de formação, de ser psicóloga, de ser uma doutora para ser alguém. Seja já como você é, do seu jeitinho. Olha, doutora, muito interessante isso que você acabou de abordar, porque assim, na sociedade em que vivemos, parece que as pessoas descobrem tarde demais que levou boa parte da vida tentando agradar, fazer parte de um grupo, uma parte da sociedade, né? Se enquadrar padrões. E de repente, quando você chega aos 40 anos, 50 anos, você percebe que tudo aquilo que fazia tanta questão de agradar, a opinião do outro, não passou de uma tremenda bobagem, uma besteira, porque você deixou de viver coisas extraordinárias porque você queria fazer parte de um padrão que, na verdade, é um tipo de padrão assim que acaba te prejudicando muito, porque você acaba deixando de ser quem você é e acaba vivendo o que as pessoas querem ou que a sociedade impõe, né? Então, você falar sobre isso é muito importante. Realmente, nós já somos uma vez que nascemos. Sim. Maravilha, nossa, maravilha mesmo. Agora, me conta um pouco do seu pai. O seu Simplício nessa história toda, você pegou, ficou, ele foi embora, tal, você ficou por aqui, foi desenvolvendo, conheceu alguém, casou, foi, enfim, cuidando da sua vida, dos seus projetos. Onde entra o seu Simplício novamente na história? Ele voltou para São Paulo, ficou lá na sua terra natal, como é que ficou? Então, meu pai sempre foi e voltou, ele nunca ficou nem lá e nem cá. Então, desde que eu nasci, ele sempre foi e voltou. Ele só sossegou quando eu trouxe a minha mãe com todos os meus irmãos para São Paulo. Eu falei, eu vou trazer, eu prometi que eu ia mudar a história de vocês. E aí meu pai veio, e aí
Ele hoje mudou a vida dele também. Então, assim, eu acho que eu fui um pilar, né? Não é certo a gente, como criança, adolescente, ser pilar da família, mas eu fui, né? Eu sou ainda. Você precisou ser forte. Sim, muito. Como que a dona Rita te enxerga? Eu acho que ela, olhando você assim, será que ela já se perguntou, falou assim, de onde essa menina tirou tanta coragem? Porque eu sou corajosa, mas de onde que ela tirou toda essa coragem? De repente tá a família toda aqui em São Paulo, vivendo uma vida totalmente diferenciada da que vivia lá. Quais são, o que que sua mãe te fala? O que que a dona Rita fala para você? Quais são os conselhos que ela te dá até hoje? Uma vez ela me falou que, de certa forma, ela foi muito corajosa de abrir mão da minha presença. Então, assim, por alguns momentos eu achei, poxa, minha mãe me abandonou, ninguém me quis por perto, me deixaram embora. Em alguns momentos eu tive que conversar com ela. Eu falei, mãe, eu me senti abandonada quando você me permitiu sair, porque, na verdade, eu só falei porque eu tinha sofrido um maus tratos de um amigo do meu pai, um comerciante que na Páscoa eu queria ovo, e eu queria sardinha e um pouquinho de arroz, e aí ele me chamou de praga, e eu nunca falei com meu pai nem com a minha mãe. E aí eu fui deixar ficando tarde, porque eu estava devendo em muitos comércios já, e lá tinha poucas quitandas. E aí, como eu já estava devendo, porque eu sempre ia buscar leite para meus irmãos, na casa da minha prima, então eu era responsável por isso, por esse movimento da comida na minha casa. Para minha mãe, que sempre estava ganhando bebê, um atrás do outro, e meu pai vinha para cá, então eu ficava nesse papel como se eu fosse um menino, um garoto, né? E aí esse homem me colocou, e lá eles falam escorraçar, né? Então ele me escorraçou, porque eu deixei o tempo passar, ele já estava querendo almoçar, e acho que eu fui na hora errada. E aí ele era muito amigo do meu pai, né? E aí ele falou, ele chamava meu pai de um apelido, e ele falou o apelido do meu pai, e com brincadeira assim, que era um apelido meio chato. Aí ele foi e falou, ele larga essas pragas aqui batendo na minha porta. E aí essa frase dele, assim, ele falou assim, uma praga. E aí eu falei, não, então eu vou embora. E aí eu decidi vir embora por conta desse episódio. Por conta desse episódio. Sim. Olha, o nosso bate-papo com a doutora Vanusa está maravilhoso. Nossa, que enriquecedor. Este programa é um oferecimento da Turma do Bob. Olha, você que quer fazer o seu casamento, sua festa de debutante, quer alocar os brinquedos, tá? A Turma do Bob tem uma estrutura formidável para você. Entre em contato com a Turma do Bob, não perca mais tempo. Se você falar que você viu esse programa, você ainda vai ter um desconto, tá bom? Olha, quer acompanhar mais esse bate-papo? Logo após os nossos comerciais. Já já a gente volta. Está procurando um lugar perfeito para a próxima festa do seu filho? Pois então você achou. Aqui, Turma do Bob Espaço Fest. Localizado a apenas 3 minutos da estação de Ferraz de Vasconcelos, o espaço une praticidade, conforto e muita diversão para toda a família. Aqui as crianças vivem momentos incríveis, com muita brincadeira, alegria, enquanto os adultos aproveitam a festa com tranquilidade. O ambiente é amplo, acolhedor e preparado para receber aniversários e comemorações especiais com todo o carinho que a sua família merece. Aliás, aqui você também pode fazer a locação de brinquedos infláveis, mesas, cadeiras, tendas, tudo o que você precisa para deixar sua festa perfeita. E aí, gostou? Se você está procurando um lugar perfeito para viver momentos felizes com a sua família, Turma do Bob Espaço Fest é o lugar ideal. Agende sua visita. Estamos de volta ao Gente de Expressão. Nossa, que extraordinário. Comigo aqui, doutora Vanusa Santos, jornalista, escritora, psicóloga, uma mulher extremamente preparada, um exemplo de superação. Você está acompanhando, é claro, nos outros blocos, mas você que está entrando agora, essa mulher extraordinária está compartilhando conosco a sua biografia e provando para mim e para você que é possível se vencer quando você tem determinação, quando você tem garra. E pelas palavras dela, desistir não é uma opção. É ou não é, doutora? Não é, desistir jamais. Jamais. Não desista. Agora eu quero falar um pouco com a doutora sobre... De repente agora você decidiu fazer o jornalismo, agora as coisas elas já foram para um outro lado.
A comunicação sempre foi assim sua maior paixão? Como surgiu o desejo de fazer jornalismo e, consequentemente, depois a psicologia? Uhum. Porque com toda essa bagagem, com certeza, eu acho que você sempre pensou assim, bom, preciso ajudar mais pessoas, né? Mais mulheres, mais... Dizem que tem uma frase muito famosa: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E qual era o meu ambiente? Medicina. Então, os meus patrões, onde eu fazia faxina, eles eram todos formados em medicina. E então, eu tinha esse ambiente, já era diferente, eu já entrei diferente nessa casa, e aí lá tinha uma biblioteca imensa, tinha a Barça, que era uma biblioteca, né, aquela Barça muito famosa. E aí eles falavam, eu tinha, nessa casa tinha um adolescente da minha idade. Aí eles falavam assim, o que o Sérgio vai fazer de faculdade? E a Vanusa vai fazer o quê? E aí eu comecei a pensar, nossa, eu posso. Então, daí começou, aí eu pensei, eles falavam, você é sempre comunicativa, sempre tão sorridente, vai fazer jornalismo, comunicação. E aí ela sempre deixava a TV ligada para eu assistir a Ana Maria Braga, os programas do Louro José, então, aí a Palmirinha. E aí eu começava a pensar, de repente eu posso ser a futura Ana Maria Braga. Eu sempre achava isso, olha. Que por sinal é maravilhoso, né? Tem pessoas assim que parece que é predestinada, né? Porque você nunca vai imaginar que uma pessoa que vai lá, bate um bolo, faz uma torta, ganha tanto dinheiro, né? Parece que é uma coisa assim que é de Deus mesmo, sei lá. Você não vai imaginar, né? Às vezes a gente pensa assim, tanta coisa que a gente sabe fazer de cozinha, né? Faz nunca, né? De repente a mulher foi lá, não, vou ensinar você a fazer uma coxinha. Pronto, a mulher caiu na graça do Brasil e do mundo, porque é uma extraordinária apresentadora. Sim. E principalmente jornalista também, uma grande jornalista, Ana Maria Braga. E de repente prova aí que tudo é possível. Então, realmente, a gente nunca pode subestimar a ninguém. E nem se subestimar, né, doutora? Verdade. E ali, entre espanando livros, limpando, surgiram ideias. Eu vou estudar, eu também posso. Então, eu era tratada nessa casa com igualdade. Então, foi uma das casas que eu mais me sentia inclusa na mesa, no almoço. Eu nunca fui colocada para jantar nos fundos da casa, como as outras casas. Essa casa, ela é portuguesa, ela nasceu nos Estados Unidos, então eles tinham uma cultura diferente da brasileira. Não que eu esteja menosprezando, mas era diferente, sabe? Muito diferente. Aí eu sinto que esse convívio, como eu falei, as 5 pessoas que você mais convive, você vai determinar o seu futuro. Então, uma pergunta para te fazer, doutora. Falando em relação a essa questão de convívio. Diz que para você se superar em muitas coisas, tem que fazer assim deixar o meio que você vive, de repente o bairro, a cidade, as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, tem até algo melhor para mim, mas eu não vou porque meus parentes, pai e mãe moram aqui, a avó mora aqui, né? É importante para que a pessoa cresça também tomar uma decisão como essa, tipo assim, ela estar em outro ambiente, com outras pessoas, principalmente naquilo que ela busca. É mais fácil ela ter essa superação? Ou se ela continuar, às vezes, no mesmo bairro, essas coisas, geralmente pode ser que dificilmente ela saia dali. Então, eu morei 5 anos numa comunidade, né, de Carapicuíba, que eles chamavam de favela, né, a Vila Municipal. E lá as pessoas eram muito acolhedoras. Então, de repente, alguém precisava trabalhar no Bradesco, numa loja, em alguma coisa. Alguém trabalha, vamos chamar. Às vezes o faxineiro daquele local indicava alguém que estava estudando, levava. Então, assim, eu vejo como todos os lugares têm oportunidades. Vai de como a gente enxerga. E só que assim, eu sempre fui de ir embora, de fazer minhas coisas. Mas assim, também tem essa questão de você estando com outras pessoas, você pensar, aqui tem oportunidades também para mim. Então, eu sempre vivi
vivendo esse desafio. Então, eu sempre fui, quando eu conquistava algo, eu quero algo diferente. Sempre fui assim, não que eu desvalorize o que eu tenho, mas assim, eu preciso de uma nova energia para que eu me supere. Maravilha. O livro Os Artistas que Constroem de São Paulo, ele foi basicamente inspirado em quem? O seu pai? Onde que você se inspirou assim? E, enfim, em todos os trabalhadores da construção civil. Como é que você sentiu essa vontade de escrever um livro sobre esse tema específico? Eu morava na Bela Vista e eu morava num apartamento de 40 metros quadrados, bem de frente a um viaduto. E eu comecei a ver que lá tinha varais de roupa, panelas de pressão cozinhando, sabe, comida. Eu falei, gente, o que está acontecendo ali? Porque da sacada, não da sacada, é o único lugar que eu tinha para ver, porque meu apartamento era bem simples, só tinha essa janelinha da minha área de serviço. E eu comecei a olhar eles. E aí eu fui observar que eram operários, trabalhadores da construção civil. E aí, como eu estava me formando, eu precisava fazer o TCC lá da faculdade, eu pensei, eu posso falar sobre eles, porque eu achei assim, nossa, um dia meu pai viveu assim. Então, eu comecei a andar com eles, entrava lá dentro, começava a ver como é que eles viviam, sabe? Às vezes eu ia caminhar no parquinho lá, eles estavam juntos lá, conversando. Então, eu queria saber um pouco, assim, como que meu pai viveu, o que meu pai passou. E ali era um lugar propício, porque eles não tinham muito apoio da empresa, viviam ali, sabe, muito simples mesmo, um lugar assim de roupa que não tinha varal direito, era cheio de tudo misturado, não tinha sala, cozinha, banheiro, era uma coisa só. Então, isso me chamou a atenção, e aí eu tinha que fazer um trabalho de conclusão, eu pensei, nada melhor do que olhar a vida do meu pai e fazer uma homenagem para o meu pai no palco da faculdade, que aí eu fiz uma homenagem para ele. Agora me conta uma coisa, como é que é essa menina guerreira, saiu de lá aos 12 anos, veio para cá, e eu vejo nas suas redes sociais, e com muito orgulho, e eu acho que é muito bom realmente você fazer isso, que você mostra agora a sua atual condição, onde você mora, a casa que você mora, aquela moça que morou numa comunidade, agora mora em Alphaville, né? Uma grande profissional, empresária. Quando você olha tudo isso, o que você vê, o que passa na sua cabeça? Essa pergunta eu quero que você responda no próximo bloco, porque maravilha, gente, olha, a doutora Vanusa, espetacular. Uma história, realmente uma biografia de superação para você. Você não quer perder, né? Aguardo você no próximo bloco. Já já a gente volta. Veja quantas marcas já estão conosco. A sua pode estar aqui também. Sua empresa, seu serviço precisa aparecer onde as pessoas estão. Na TV, no digital, em todos os momentos. Conheça a Rede Alto Tietê. Uma emissora multiplataforma que conecta empresas a milhares de pessoas todos os dias. No canal 527 da Claro, no YouTube, portal e redes sociais. Divulgue sua marca com qualidade. Diversas empresas já confiam na Rede Alto Tietê. Agora é a sua vez de fazer parte desse time. Escolha entre pacotes completos ou soluções sob medida para o seu negócio. Rede Alto Tietê, conectando sua marca a quem realmente importa. Estamos de volta, chegamos então no nosso último bloco. Doutora, deixou uma pergunta no bloco anterior. Gostaria que a doutora respondesse aqui para a nossa audiência. Olha que tem horas que eu nem acredito que eu moro numa mansão. Uma vez eu até aluguei minha casa, fui morar em Bragança, e aí eu comecei a olhar de fora a minha vida, falei, aí eu aluguei, o pessoal colocou assim, mansão, tal, né? Eu não vou falar, mas assim, era uma mansão. Eu pensei, gente, eu moro numa mansão, minha casa é uma mansão. Então, assim, eu comecei a ter dimensão, eu precisei sair um pouco fora, para poder olhar de fora a casa que eu morava,
Tem até uma historinha sobre isso, né? Quando a gente olha a nossa vida de um outro parâmetro, sabe? Quando você vai ver o pôr do sol de outro lado, é sempre legal a gente dar uma afastada do problema ou da nossa vida mesmo, que é boa, e olhar de fora. Porque quando a gente tem um olhar diferente, por outro ângulo, a gente pode ver coisas maravilhosas. Então, eu comecei a notar, poxa, eu tenho uma casa muito boa, a minha filha estuda na melhor escola de Alphaville, eu sou uma pessoa privilegiada, eu comecei a assumir mesmo essa minha vida, porque até um certo tempo eu pensava, acho que eu vou me colocar muito, sabe, aquela pessoa que, nossa, mora numa... eu tinha um pouco de receio de ficar mostrando a minha casa, minhas coisas, mas eu pensei, é meu, eu conquistei, então eu vou falar. E aproveitando sobre isso, dá um conselho para as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que acompanharam o nosso programa. Qual é a última mensagem aqui que a senhora passa para a nossa audiência? A minha mensagem é: procure no seu coração, na sua cabeça, alegria, não se entregue a problemas, procure sempre ser feliz, porque é o nosso direito de sermos felizes. Doutora, aproveitando aqui, passa suas redes sociais para a nossa audiência te acompanhar, entrar em contato com o seu consultório. Quais são as suas redes sociais? Tá. O meu Instagram é @psicologiaalphaville. Eu atendo em Barueri, presencialmente em Alphaville. Muito obrigada, adorei. Estou muito feliz com o atendimento aqui, o pessoal maravilhoso. Esse apresentador, gente, é muito simpático. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Olha, agradeço a audiência e te espero no próximo programa. Tchau, tchau.